pensar da seguinte forma. Vou pensar aqui. Eu vou tentar deduzir ela rapidamente aqui, tá? Se eu tenho um bloco, deixa eu pensar aqui. Tá, se eu tenho um bloco aqui, e certamente tem uma massa, então ele tem um peso, sempre na vertical, certo? Vertical. Aí eu vou traçar aqui perpendicularmente ao plano inclinado. Vou traçar uma linha. Esse ângulo aqui, vou chamar de θ, é exatamente igual a esse ângulo aqui, certo? Vamos tentar demonstrar isso rapidamente. Esse ângulo é igual a esse. Vamos pensar aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Vou fazer aqui de novo, tá? Só para demonstrar. A gente tem muita dúvida nisso aí. Pegar um triângulo qualquer. Esse aqui pode ser um triângulo. Se eu não vou nem colocar um bloco, tá? Só vou traçar aqui, ó. Se eu cortar aqui na vertical, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter, vamos pensar aqui, aqui eu tenho um ângulo θ. Se eu traçar aqui na horizontal, esse ângulo aqui é igual a esse aqui fora. E são opostos pelo vértice, certo? Esse ângulo aqui é igual a esse. Mas eu posso pensar da seguinte forma também, que é bem mais seguro a gente interpretar assim, ó. Se eu traçar aqui na horizontal, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo bem aqui. Isso aí é inquestionável. Qualquer tracejada que eu faça na horizontal, se eu traçar bem aqui, por exemplo, na horizontal, esse ângulo aqui também é θ, certo? Aí uma vez que a gente sabe disso, o que nós sabemos aqui? Que se eu fizer, por exemplo, perpendicular agora aqui, ó, aqui perpendicular. Se aqui é θ, aqui eu vou chamar de alfa. Posso chamar de alfa aqui, certo? Então veja, se é perpendicular, o θ mais alfa, isso aqui é 90 graus, certo? Só que esse tracejado bem aqui, ó, que é uma cruz, vou até fazer aqui, ó, tracejado que é uma cruz aqui, ó, assim, que está bem aqui, ó, certo? O que nós temos lá? Que aqui, bem aqui é a alfa, certo? É a alfa. E esse tracejado aqui também forma 90 graus, certo? Então veja, bem aqui 90 graus é igual a alfa mais o que? Se θ mais alfa é 90 graus, esse ângulo bem aqui tem que ser θ também. Porque a alfa mais θ é 90 graus. E aqui de fato forma 90 graus. E esse ângulo que eu fiz aqui é exatamente esse ângulo aqui, ó. Certo? Então por isso que qualquer plano inclinado, se eu tenho um ângulo aqui do plano inclinado, se eu fizer um tracejado na vertical e o outro perpendicular ao plano, que é esse daqui, ó. Se eu fizer um tracejado na vertical e o outro que é perpendicular ao plano, certo? Perpendicular ao plano, isso aqui, ó. Esse ângulo aqui do plano inclinado é igual ao ângulo a qual eu fiz esse tracejado, certo? Essas retas, cortando aqui na vertical o plano e cortando perpendicular ao plano. Tudo bem? Sempre são ângulos iguais, certo? Perfeito. Se aqui é a força-peso, então aqui essa é uma das componentes do vetor peso,
No caso eu vou chamar de PY, não posso chamar de PY. É justamente pelo ângulo, pelo um eixo Y aqui, certo? Mas também eu tenho uma projeção que é justamente o que? Na mesma direção do plano inclinado. Eu vou chamar de PX. Certo? Então veja, normalmente esse bloco ele se movimenta na direção X. Então se eu coloco, por exemplo, um bloco no plano inclinado como esse, normalmente ele se movimenta nessa direção aqui dessa componente do peso, certo? Mas qual é a condição para que ele fique em equilíbrio? A condição para que ele fique em equilíbrio, se eu tiver, por exemplo, se eu considerar uma força de atrito entre o bloco e o plano inclinado, certo? O bloco e o plano inclinado. Essa é uma condição de equilíbrio, certo? E a minha condição de equilíbrio, ela admite o quê? Que a força resultante do sistema seja igual a zero. Força resultante seja igual a zero. Qual é a força resultante aqui? Pode ser Φ menos Px. Vamos pensar que há uma tendência do corpo ir nessa direção. Então vai ser Px menos Φ. Então vai ficar aqui força resultante, Px menos o Φ. Isso aqui é igual a zero. Certo? Oi? Se anulando. Isso, estão se anulando. Condição de equilíbrio. Mas qual é essa condição de equilíbrio? Para o corpo ficar parado ou para o corpo seguir em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, com uma velocidade constante. Condição de equilíbrio é essa. Certo? Como é que a gente calcula o Px? O Px vai ser o valor do peso vezes o seno do ângulo. Então, Px é peso vezes o seno do ângulo. Qual é a relação do Φ? O Φ é o quê? Só colocar aqui do lado. É μ vezes a normal. Certo? A normal, ela é o quê? Sempre perpendicular à superfície, no caso. Ela é perpendicular à superfície. Então, está na mesma direção e sentido do eixo Y. E é perpendicular. Então, a normal é igual a PY nesse caso. A normal é igual a PY. Certo? Então, quem é o Φ? É μ vezes a normal. É μ vezes a normal, que é igual a PY. Certo? Eu poderia até deixar dessa forma. Mas eu vou desenvolver. Quem é o PY? O PY, vou colocar bem aqui. O PY, se o PX é P seno θ, o PY vai ser o quê? P cosseno θ. Então vai ser P cosseno θ. Já vou colocar aqui na relação. Tá? Aí agora eu vou jogar tudo essa quantidade aqui na outra relação. Mi P cosseno θ é igual a zero. Só separar aqui para continuar a conta. Certo? Já está resolvido. O que pode cancelar aqui? O peso. O peso é igual em todas as parcelas. Então o que vai sobrar? Vai para o outro lado, tá, negativo passa positivo. Fica mi cosseno θ. Isso aqui é igual a seno θ. Então mi vai ser seno θ sobre cosseno θ. Seno sobre cosseno é o que, pessoal? O que é seno sobre cosseno? Alguém sabe? Tangente. Isso. Seno sobre cosseno é tangente de θ. Ou seja, a gente consegue calcular o coeficiente de atrito quando o corpo que está sobre o plano inclinado está em condição de equilíbrio. Força resultante igual a zero.
Ou seja, ou está parado ou está em velocidade constante. Se você identificar que um corpo está parado ou com velocidade constante sobre um plano inclinado, quanto é que é o valor do coeficiente de atrito naquele ângulo? É igual à tangente do próprio ângulo. Certo? Aí a gente vem para cá para a questão. Em um experimento, alunos colocaram sobre um plano inclinado móvel um bloco forrado de papel alumínio e ficou em repouso. Então veja, eles colocaram um bloco forrado de papel alumínio e ficou em repouso, ficou em equilíbrio. À medida que foram aumentando o ângulo de inclinação, o bloco iniciou seu movimento com velocidade constante. Considerando também que o plano inclinado é forrado por papel alumínio, responda, qual o valor do coeficiente de atrito cinético do papel alumínio? Certo? Então aqui ele já considera uma condição de equilíbrio do bloco com velocidade constante e eles mediram o ângulo de 30 graus para isso acontecer. Então nesse exato ângulo você pode medir o coeficiente de atrito. Então para resolver a letra 10 é muito simples, né? A problemática mais é obter essa relação, mas a relação é simples. Certo? Basta calcular a tangente desse ângulo aqui, ó, de 30 graus. Qual é a tangente de 30 graus? É raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor do coeficiente de atrito. Certo? Vocês têm que recordar como é que obtém a força resultante, pelo menos que estão na mesma direção. Aqui, o FAT e o PX estão na mesma direção, certo? Como estão em equilíbrio, PX menos FAT ou FAT menos PX, tanto faz, vai dar a mesma coisa, certo? Pode ser um ou menos o outro, mas só que isso tem que ser igual a zero. Aí eu encontro a condição de μ, condição de equilíbrio, para o coeficiente de atrito, certo? Que é a tangente desse ângulo aí. Então, da questão, o ângulo foi de 30 graus, onde o bloco foi em equilíbrio, certo? Uma vez que o ângulo é 30, então a tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Pronto, você já calculou aí o coeficiente de atrito do papel alumínio nesse caso, certo? Tudo bem? Em condições normais, eu levo os alunos para medir esse coeficiente de atrito. A gente coloca vários blocos no plano inclinado, aí a gente vai vendo quando inicia o movimento. Quando inicia o movimento do bloco, a gente mede o ângulo lá e calcula o coeficiente de atrito do material. Esse coeficiente de atrito é relativo ao material, né? No caso, nesse caso aqui, papel alumínio, tá? Tudo bem? Deu para entender? Mais ou menos. Na situação climatizada, na figura abaixo, o fio e a polia são ideais, certo? O que significa a polia e o fio serem ideais, certo? Não tem atrito. No caso, a gente desconsidera de fato o atrito existente na polia, certo? Então, é uma polia ideal, ausente de atrito, tudo bem? E o fio ser ideal é justamente o quê? A gente despreza a massa do fio. A massa do fio não contribui no movimento, não há uma resistência ao movimento do sistema, né, dos blocos A e B, certo? E também o fio ele é distribuído de forma homogênea, tudo bem? Então por isso que a gente considera
Essas características, elas são de um fio ideal, certo? A densidade ela não varia também. A massa do bloco A é igual a 20 kg. Considerando G igual a 10 metros por segundo quadrado e desprezando o atrito entre A e o plano inclinado, no caso ele quer que despreze o atrito aqui, né? Entre o plano inclinado e o bloco A. Tá? Calcule a massa de B para que o sistema fique em equilíbrio. Letra B, para que A suba em movimento acelerado com aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Certo? Então veja, eu tenho aqui a sexta questão. Sexta questão. A massa do bloco A, eu vou chamar de MA, é quanto? 20 kg. Eu quero saber a massa do bloco B. A massa do bloco B. Opa. Vou colocar aqui um ponto de interrogação. Para que o sistema fique em equilíbrio. Certo? E me dá essa informação também de aceleração. No caso da gravidade, né? Certo? Então veja, eu tenho o bloco inclinado aqui. Bloco inclinado. E eu tenho um ângulo de 30 graus aqui. 30 graus. Certo? Aqui eu tenho o bloco. E aqui eu tenho a polia. Bloco B, bloco A, que é a polia. Tá? Veja, a gente pode pensar da seguinte forma, pode pensar da seguinte forma, porque a gente tem que adotar um referencial para a gente estabelecer a força resultante, certo? Mas é padrão você sempre fazer isso, você analisar a força resultante em A e a força resultante em B. Aí depois você vai para a questão e vê o que a questão pede, certo? Tudo bem? De maneira que é mais conveniente também a gente assumir o quê? Que o A está subindo, certo? Então está nessa direção aqui. A gente tem que adotar uma resultante de movimento, tanto para A quanto para B. Se o A está sendo acelerado nessa direção, subindo, então B está descendo. É como se B estivesse puxando o A, né? Então aqui o B tem essa resultante de movimento, certo? O que que nós temos aqui em B? Em B eu tenho a força-peso. Força-peso do bloco B. Tudo bem? Professor, Pode falar. mas se o corpo está em equilíbrio, vai ter esse movimento aí? Não, no caso, o que vai acontecer? A gente vai estabelecer as relações de força resultante, mas para fazer a letra A força resultante vai ser quanto? Alguém sabe dizer? Ou então especificamente, a aceleração vai ser quanto? Para ficar em equilíbrio. Ser igual a zero. Isso. Então a gente vai estabelecer duas equações e para resolver a letra A aceleração é igual a zero. Para resolver a letra B, a aceleração vai ser quanto? 2 metros por segundo quadrado. Tudo bem? Então aqui ó, eu tenho força-peso, porque eu tenho massa aqui do bloco B. Eu tenho força-peso aqui também, ó, do bloco A. Certo? Só que aquela mesma situação, eu tenho que projetar tanto uma direção que é perpendicular ao plano. Sempre eu tenho que fazer isso, tá? Projeta perpendicular ao plano
e projeta tangente ao plano. Essa projeção aqui é considerada, porque o peso A ele pode se decompor tanto perpendicular ao plano, quanto na mesma direção do plano. Certo? De maneira que esse ângulo bem aqui, ó, quanto é esse ângulo aqui? 30 graus. Certo? Foi que a gente provou que esse ângulo bem aqui é igual ao ângulo do plano inclinado. Certo? Então aqui eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y, certo? Que é a projeção y. Então aqui eu vou chamar a projeção do PA, vou chamar aqui a projeção do PA em x, eu vou chamar de PAX. Vou chamar assim, PAX. E a projeção de PA em y eu vou chamar de PAY. Isso aqui são decomposições, tem que saber o que? Trigonometria para fazer essas questões, tá? De maneira que a gente já pode pensar quem é o PAX, que eu chamei de PAX. Quem é PAX? Vai ser o que? A força-peso do bloco A vai ser o PA, que eu sei quanto é, porque eu sei a massa, né? E a massa de gravidade, certo? Vezes o que? Cosseno ou seno do ângulo? O que vocês acham? Cosseno, isso. Aliás, na verdade é seno do ângulo, tá? A projeção de PX, seno do ângulo. Porque não tem ângulo aqui. Isso é um macetezinho que a gente tem. Eu vou fazer bem aqui, ó. Ó, se você tem isso aqui, pra gente aprender logo de uma vez, né? Se você tem essa projeção da força-peso, PX e PY, eu tenho esse ângulo aqui, θ. Se eu for projetar o P para PX, eu estou projetando com o ângulo ou sem o ângulo? Eu tenho o ângulo aqui. Teoricamente, eu tenho um ângulo aqui. Só pensar no θ. O θ está para cá. Então, aqui não tem ângulo. A gente pensa assim, não tem ângulo. Então, se não tem ângulo, o PX ele vai ser igual a P vezes com o ângulo ou sem o ângulo? Sem ângulo. Sem ângulo. Sem ângulo começa com que letra? Com S. Seno. Seno de θ. Eu aprendi assim até hoje, eu nunca mais esqueci. PY. PY vai ser igual a P vezes com o ângulo ou sem o ângulo? Com o ângulo. Com o ângulo começa com C, com S ou com C? Com C. Cosseno. Então, sempre que vocês fizerem uma decomposição de uma grandeza vetorial para um eixo ou para outro eixo, vocês falem dessa forma. Tem ângulo? Não. Então é sem o ângulo, então é seno. Com o ângulo, cosseno. Certo? Para você não se confundir aqui. Se é seno, se é cosseno. Certo? Então nesse caso aqui, ó, se eu projetar o PA em PXA, vai ser com o ângulo ou sem o ângulo? Aqui. Bora ver se vocês aprenderam. Sem o ângulo. Então é seno. Certo? Seno de quanto? 30 graus. Certo? Seno de 30 graus. Então vamos calcular esse PAX aqui. Que é importante. O PA é o quê? É o peso, é a massa de ar vezes a gravidade, não é isso? O seno de 30 é quanto? 0,5. Vocês já fizeram já colocaram a tabela lá no caderno de vocês? Que eu pedi para vocês colocarem. Tabela dos ângulos notáveis. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60,
raiz de 3 sobre 2, e assim por diante. Quanto é a massa de ar? 20. Gravidade é 10. Vezes meio, já vai logo calculando esse valorzinho bem aqui, ó. Isso aqui dá 200 vezes meio, isso aqui dá 100. 100 newtons, tá? Aqui é 100 newtons. Certo? É importante essa força aqui. O que nós temos ainda também? Nós temos o que? A força de tração aqui, ó. Porque tem uma corda, né? Tem a tração devido ao bloco B e tem a tração que se opõe aqui também devido ao bloco A. E tem a mesma intensidade, certo? Porém em sentido oposto. Certinho? Mas é importante você projetar todas as forças sobre cada bloco. Certo? Aí vem, esse que é o método padrão, né? É você aplicar as leis de Newton no bloco A. Veja, o bloco A está aqui nessa posição. Vamos pensar aqui nessa posição, né? Ó, aqui o bloco A. Aqui é resultante de movimento. Para cá é o meu PAX. E para frente eu tenho o que? Atração. Certo? Se eu pegar todo esse bloco e colocar aí na horizontal, a mesma coisa, a mesma interpretação. Quem vai ser a força resultante? Força resultante é aplicar a segunda lei de Newton em A. Força resultante vai ser o bloco A, que é o MA, vezes a aceleração. Certo? Quem é que está no mesmo sentido da atração? Aliás, da resultante? Atração. Então, positivo. Quem está em sentido oposto? É o PAX, que a gente já calculou. Então é negativo. Lembram lá? Se eu calcular aqui isoladamente a força resultante. Quais são as forças que estão atuando no bloco A? Tração, PAX. Tração está no mesmo sentido, então é mais. PAX está no sentido oposto, então é menos. Então a força resultante é tração menos PAX. Só que a força resultante em A é massa de A vezes a aceleração. Certo? Força resultante, tração menos PAX, igual a massa de A vezes a aceleração. Vocês observam a dinâmica? A gente vai substituindo quantidades de uma relação dentro da outra relação. E assim a gente vai trabalhando elas. Tá? Eu tenho o valor da tração? Não, então deixa aqui. Menos o PAX eu já tenho, que é 100. 100 igual a massa de A, que é 20, vezes a aceleração, que eu também não sei quanto que é. Pronto, guarda essa relação aqui. Certo? Isso tudo você tem que fazer para quando tem dois blocos. Você aplica as leis de Newton sobre um bloco e aplica a lei de Newton sobre o outro bloco. Certo? No caso, o bloco B. Agora em B, eu tenho o quê? Ó, vou desenhar aqui. O bloco B está aqui. Para baixo eu tenho peso do bloco B e para cima eu tenho tração do bloco B. Não é isso? Para baixo o peso, para cima a tração. A resultante de movimento que eu adotei para baixo. Certo? Vou calcular aqui primeiramente. Resultante, força resultante é o quê? Quais são as forças? PB e tração. Quem está no mesmo sentido? PB, positivo. Quem está no sentido oposto? Tração, negativo. Pronto, não tem erro. Se fizer assim, não tem erro. Força resultante é a massa de B, que no caso a gente está analisando sobre o bloco B, vezes a aceleração. Tá? Quem é a força resultante?
PB menos atração. Então vai ficar PB menos atração, é a massa de B, que é que eu quero, né? Eu quero a massa de B, vezes a aceleração. Aqui, o PB é peso, é massa vezes gravidade, certo? Então, PB é massa de B vezes gravidade. A gravidade é 10, né? Vou colocar logo 10, tá? Vai ficar 10 MB. 10 MB menos atração é igual a MB vezes aceleração. A gente faz essas contas sem medo, tá, pessoal? Sem medo do que vai aparecer. Certo? Isso é padrão. Eu poderia nem ter lido a questão. A gente já poderia fazer tudo isso aqui. Agora eu vou ler a questão. Certo? Ele quer saber o seguinte, calcule a massa do bloco B para que o sistema fique em equilíbrio. Então veja, eu tenho essas duas equações que eu obtive, que é específico desse problema que nós estamos trabalhando aqui. Certo? Desse problema aqui. O que a gente pode encontrar? Esse 10 você tirou de onde? Hã? Esse 10 MB você tirou de onde? Novamente, o peso é o quê? Massa vezes gravidade. Não é isso? O peso não é massa vezes gravidade? Sim ou não? O que é o peso do bloco B? O que é o PB? O PB é a massa de B vezes gravidade. Certo? O PB, a massa de B eu não tenho, é o que eu quero. A gravidade é 10, então vai ficar 10 MB. Certo? Então, no lugar de PB é 10 MB. No lugar de PB é 10 MB. Certo? Tudo bem? Veja, pessoal, isso aqui são duas equações que a gente obteve desse problema aqui. Se a gente tivesse uma outra configuração de sistema, por exemplo, dois blocos que estão na horizontal ou na vertical, a gente poderia fazer logo tudo isso aqui. Aplicar a segunda lei de Newton sobre o bloco A, aplicar a segunda lei de Newton sobre o bloco B. Certo? Aí a gente sempre tem duas equações. Anotem aí, anotem isso. Para cada massa você tem uma equação a considerar. Certo? Ó, para cada massa você poderá estabelecer uma equação. Uma equação. Certo? De maneira que, como eu tenho duas massas, estabeleço duas equações. Se eu tivesse três massas, eu ia ter três equações. Porque eu ia aplicar as leis de Newton sobre cada massa. Certo? Tudo bem? Sempre é isso. Acabou a questão? Não. Agora a gente vai analisar o que a questão me pede. Veja. A letra A questão pede que considere e calcule a massa de B para que o sistema fique em equilíbrio. Ou seja, a letra A é para o quê? É para a gente considerar que o sistema está em equilíbrio. Ou seja, a aceleração é quanto? É igual a zero. Certo? Igual a zero. Eu vou apagar só bem aqui, ó. Pagamento igual a zero. Então agora que a gente vai resolver a questão. Letra A. Qual é a condição de equilíbrio? A aceleração é igual a zero. Isso aqui é condição de equilíbrio. E equilíbrio. Certo? Condição de equilíbrio.
Então, para A igual a zero, eu tenho as seguintes equações. Para A igual a zero, quanto é a tração? Para A igual a zero aqui. Quanto é essa tração aqui? Eu vou colocar toda essa relação, tá? Mas aqui é igual a zero, vai ficar tudo zero desse lado. Então vai ficar t menos 100 igual a zero. Certo? E essa outra equação aqui? Tudo para cá é zero, então vai ficar 10mb menos a tração é igual a zero. Deu para entender? Eu já substituí zero no lugar do A. Então eu tenho o que? Consequentemente, eu tenho que a tração... Quanto é a tração aí? Passo 100 para o outro lado, a tração é igual a 100. 100 newton. Eu uso a outra equação também. Jogo 100 bem aqui, eu vou ter 10mb menos 100 é igual a zero. Certo? Passo 100 para o outro lado, vai ficar 10mb é igual a 100. Certo? Igual a 100. Passo 10 dividindo, isso vai ficar quanto? Quanto é MB? Passo 10 dividindo, vai ficar 100 sobre 10, que é quanto? 10 kg. Pronto. Já fiz a letra A. Certo? Já fiz a letra A. A única problemática que eu acredito, tá? É aqui na decomposição. Que é para achar esse valor aqui. Mas para você aplicar as leis de Newton sobre cada bloco, eu acho que não é dificuldade, tá? Vocês têm que ir treinando, obtendo as relações, aí depois vocês vão ver qual é a condição do problema, certo? A letra B é justamente o quê? Considerar que esse valor de A seja quanto? Aqui na questão. 2 pontos na parece. Isso. Aí você vai ter um novo valor para a massa de B, certo? Para que A suba uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Certo? Mas esse é o procedimento. Esse é o procedimento. Sempre aplicar a segunda lei de Newton sobre cada bloco. Existe, até mesmo professor, eu já vi, né? No YouTube, em algumas aulas que também eu já assisti, já fui aluno, né? Já assisti, fazendo de maneira diferente. Certo? De forma diferente. Mas às vezes tem algumas formas que você já não, você perde informação. Como por exemplo, existem situações que você considera que o equilíbrio é o peso PB igual ao PXA. Sabia? Eu passo por tudo isso aqui. Se eu fizer isso aqui, ó. Condição de equilíbrio. PB é igual a PXA. Porque se eu tenho uma força aqui nessa direção, ela tem que ser igual à força que está na outra direção. Eu já vi aprendizado assim. Ou seja, então PB... Olha só como fica mais simples. PB é igual a PAX. Pronto. Essa é a condição. Ou seja, PB é o que? Massa de B vezes gravidade. PAX a gente já calculou que é quanto? 100. Massa de B é o que? Ó, a gravidade é 10, certo? Eu vou colocar bem aqui, ó. 10. Então vai ficar 100 sobre 10, que é quanto? 10 kg. Pronto. Resolvi. Tem professor que ensina assim. Eu fiz em 3 linhas, né? Aqui a gente já fez quantas linhas aqui? Então veja, isso aqui é viável também. Principalmente quando a gente vai fazer prova do Enem, entre outras provas. Mas, por exemplo, eu não tenho o valor da tração dessa forma aí. Qual é o valor da tração? Não sei. Eu só interpretei a questão das forças. Mas o valor da tração eu desconheço. Certo? Então, por exemplo, se a questão te pedir o valor da tração, já não é válido mais, não é conveniente você fazer diretamente assim, analisando as forças que estão no sentido, analisando a força que está no sentido oposto, igual a zero. Certo? É conveniente que você interprete
bloco por bloco, certo? Porque fazendo assim você tem todas as informações no sistema, todas as informações do sistema, certo? Agora a gente vai fazer para a letra B, tá? Como é que fica? Posso pagar lá mesmo? Copia aí, pessoal, 2 minutinhos. Aí a gente vai fazer a letra B, no lugar de A, você pode até fazer, tá? Vocês pegam essas duas equações que foram obtidas em A e em B, em A e em B, certo? E aplica para quando A for igual a quanto? 2 metros por segundo. E aqui quando A for igual a 2 metros por segundo. Você tem um sistema de equação, subtrai para calcular, ou soma para anular a tração e obter a aceleração. Aí depois você tem a tração. Mas no caso aqui é só a questão da massa, né, que é importante, certo? Faça aí, pessoal. 2 minutinhos. A massa de 10 kg para que o sistema fique em equilíbrio. Mas se a massa de B for maior, certo? O sistema vai nessa direção aqui, né? O A vai subir e o B vai descer, certo? Então aqui, qual é a condição agora para a letra B? Que a aceleração seja 2 metros por segundo quadrado, certo? Então eu tenho o que? Eu tenho a primeira equação. Tração menos 100 é igual a 20 vezes quanto? O A é igual a 2. Certo? E aqui essa equação vai ser 10 mb menos a tração, que vai ser igual a mb vezes a aceleração, que é igual a 2. Tudo bem? Pronto. Isso aqui eu já posso fazer. 20 vezes 2 é quanto? 40, certo? Fica 40 aqui. Tudo bem? Olha, aqui eu tenho duas variáveis. Tem a massa do bloco B, que é que a questão me pede, e tem a tração. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então eu posso somar esse sistema de equação aqui. Quando eu somo, a tração se cancela, certo? Então, a tração se cancela, vai ficar o quê? Para esse lado aqui vai ficar menos 100 mais, certo? Mais o quê? Mais 10 mb. A tração se cancelou, certo? Isso aqui é igual a 40 mais 2 mb, certo? Vamos isolar as letras. Letra para um lado, número para o outro. Então aqui, passar subtraindo, vai ficar 10 mb menos 2 mb. Aqui vai ser igual a 40 mb, é a massa do bloco B, certo? Fica 40, o 100 que está negativo passa para o outro lado positivo, certo? Deixa eu pensar. Vai ficar quanto? 40 mais 100, 140, aqui 10 menos 2, 8b, 8mb, desculpa. E aqui vai ficar 140. Então a massa, bloco B, vai ser 140 sobre 8. Passa dividindo. Quanto que dá isso? Posso dividir por 2 de cima e embaixo? Então vai ficar 14 por 2 dá 7. Sobra um zero aqui. Por 2, o 8 dá quanto? 4. Quanto é que dá isso? Vamos fazer um rascunhozinho aqui rapidinho. Vamos fazer. Quanto é 70 por 4?
7 dividido por 4 dá 1, certo? Pode dizer? É 7,5? Isso, mas vamos calcular. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 7 sobra 3. Baixa o 0. 30 por 4 dá quanto? Dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. Certo? Se eu baixar um 0 aqui, vírgula, 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 0. Pronto. Isso aqui dá 17. 17,5. Certo? Tudo bem? Então, primeiramente, quando a gente está diante de um resultado, principalmente nesse tipo de questões, dá para a gente verificar se está errado ou não. Como? A primeira questão, para que o sistema esteja em equilíbrio, a massa de B era igual a 10 kg. Então, a primeira condição para a gente acertar a letra B é que a massa de B ela tem que ser maior que 10, certo? Ela não pode ser menor. Porque se ela for menor, o sistema ainda permanece em equilíbrio. Ou até mesmo, o sistema ele vai tender a ir para o sentido oposto. Dependendo, se não tiver atrito, ele vai para o sentido oposto. Certo? Então ele tem que ser o quê? Maior que 10, que foi o nosso resultado. Certo? Então a gente sempre dá para a gente interpretar se de fato a gente está no caminho certo. Tudo bem? Antes de daí a gente dizer assim, opa, essa é a resposta, pronto. Não, a gente tem que interpretar primeiramente para ver se a gente vai manter essa resposta. Senão a gente vai ter que analisar novamente. Se eu achasse aqui, por exemplo, 8 kg, opa, alguma coisa eu fiz errado. Tem alguma contazinha ali que eu fiz errado. Aí tem que buscar e ver possibilidade de erro ali, corrigir, certo? Vamos ver aqui. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito sobre um corpo em desaceleração de massa m igual a 30 kg, como mostra abaixo. Certo, vamos lá. Ele pede para calcular o trabalho. Você tem um bloco aqui, certo? Está nessa posição. Trinta kg, certo? Está nessa posição aqui, chega nessa posição aqui. 30 kg. Eita, show! Então aqui tem o deslocamento do bloco, que é igual a 10, né? 10 metros, certo? 10 metros de deslocamento. Ele quer saber o trabalho realizado pela força de atrito sobre o corpo em desaceleração de massa m, como mostra abaixo. Então ele considera que está em constante desaceleração, certo? De fato, se está em desaceleração, você tem uma velocidade aqui, certo? Uma velocidade. E essa velocidade ela vai diminuindo até chegar aqui com velocidade aqui. Posso até dizer com uma velocidade qualquer, tá? Ou até mesmo igual a zero. Ele não fala essa situação. Ele quer saber só o trabalho devido à força de atrito, certo? Deixa eu só pegar aqui o pincel, só para destacar. Você tem só uma força atuando no bloco, que é justamente a força de atrito. Ó, a velocidade não está nessa direção, então a resultante de movimento também está nessa direção. Você pode pensar na velocidade ou no bloco, ou na resultante de movimento, né? Você tem peso? Eu tenho peso, só que é perpendicular, então não vai entrar na questão do trabalho, certo? E ele só quer o trabalho devido ao atrito. Tudo bem? Trabalho, o peso é igual ao normal, exatamente. Peso é igual ao normal, mas a gente não vai utilizar isso aqui, tá? Não, desculpa, a gente vai utilizar sim. Por quê? Vamos pensar, o que é o trabalho? Trabalho é força vezes a distância
vezes o cosseno do ângulo θ entre os dois. Lembra lá? Então, se o bloco saiu dessa posição, foi para essa, para onde que está indo o deslocamento? O deslocamento está nessa direção e sentido aqui, ó. Certo? Para lá, daqui para lá. Então, a seta está da esquerda para a direita, certo? E o atrito está da direita para a esquerda, sentido oposto. De maneira que o atrito está nessa direção, o deslocamento está nessa direção, certo? Então, esse ângulo θ aqui é o ângulo entre os dois vetores. Tanto o vetor de deslocamento quanto o vetor de força, que no caso é a força de atrito, certo? No caso é a força de atrito. Então, aqui eles formam um ângulo de quantos graus? 180 graus, certo? Eles formam um ângulo de 180 graus. Então aqui é o trabalho. Oi? Quando que o senhor encontrou esse ângulo? Já acabei de explicar. Vamos lá, de novo. Existem dois vetores. Aqui, o cosseno do ângulo θ, esse ângulo aqui, ele é analisado através dessas duas grandezas físicas, força e deslocamento, certo? Quem é a força aqui? Primeiramente, eu não quero o trabalho da força de atrito, então o F vai ser o FAT, que é a força de atrito, certo? O deslocamento, eu tenho até o valor dele, mas o bloco se deslocou o quê? Da esquerda para a direita. Então está aqui a direção em sentido do deslocamento, que é essa aqui, certo? Essa aqui, ó. Tudo bem? O FAT está na mesma direção, só que em sentido oposto, certo? Mesma direção em sentido oposto, então está nessa direção aqui. Então qual é o ângulo entre o FAT e o deslocamento? É 180 graus, exatamente, esse ângulo aqui, ó. Quando a gente vai em busca do trabalho de uma força qualquer, a gente sempre tem que interpretar. Para onde que está indo o bloco? Da esquerda para a direita. Para onde que está agindo a força? Da esquerda para a direita. Então o ângulo é zero. Ah, se a força está da direita para a esquerda, sentido oposto. Então o ângulo é de 180. Ah, a força está atuando em uma direção qualquer. Então você tem que colocar essa direção qualquer aqui, certo? Então, novamente, o trabalho devido à força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O trabalho que eu quero é do FAT, a força de atrito. Então F é o FAT. Quem é o deslocamento? Eu tenho 10. Vou colocar logo aqui 10, certo? E o ângulo é quanto? Então vou calcular o cosseno do ângulo de quanto? 180. Certo? Opa! Vamos ajeitar logo isso aqui, depois a gente se preocupa com esse FAT. O trabalho vai ser o quê? Vou colocar até mais afastado aqui, por quê? Aqui vai ser 10 vezes. Quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Menos 1. Exatamente. Menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Esse menos pode ir para frente, ó. Vai ficar menos 10, certo? Vezes o FAT. Ainda tem que achar o valor do FAT, certo? Vamos trabalhar com o FAT agora. Qual é a relação do FAT? Da força de atrito. Coeficiente de atrito vezes a normal, não é isso? Atrito vezes a normal. Eu vou pegar só esse bloco e vou colocar bem aqui. Que é o bloco de 30 kg, certo? Veja, como ele tem massa, então ele tem peso. Tudo bem? Ele tem peso. Só que esse peso está sendo anulado por quem? O coleguinha falou aí.
pela normal, certo? Aqui é o solo, né? Então, você tem que considerar uma normal aqui. É por isso que, no caso, esse conjunto de força não entra aqui na força resultante, se fosse o caso. Mas aqui eu estou calculando o trabalho, né? Ou seja, o peso ele é igual a normal. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O peso é igual a normal. Para a gente encontrar a força de atrito, eu preciso saber da normal. E o peso é igual a normal, certo? A normal é igual ao peso. A normal, o peso, é massa vezes gravidade. Quanto é a massa? 30. Quanto é a gravidade? Está aqui na questão, que é igual a 10. Desculpa. Então, a normal é 300 newtons. Opa, calculamos a normal. Então, eu vou colocar bem aqui. O fátio vai ser igual a quanto? Ele me deu o coeficiente de atrito? Sim. 0,08. 0,8. A normal que a gente calculou é quanto? 300. Então, a força de atrito vai ser quanto? 2 zeros aqui, aumenta a casa decimal. 8 vezes 3, 24 mil. Calculamos o fátio. Agora pega esse valor e joga aqui. Certinho? Então o trabalho que a questão pede é menos 10 vezes. Quanto é o fátio? 24. Então o trabalho vai ser menos 10 vezes 24, 240 joules. Prontinho. Aqui, ó. Esse é o trabalho que a força de atrito age sobre o bloco de 30 kg, logicamente, quando ele desloca 10 metros, da esquerda para a direita, por exemplo. Certo? Ele desloca 10 metros. Esse é o trabalho. O que é interessante aqui? Que tem um sinal de menos. O que isso significa? Que o FAT, a força de atrito, ela age sobre o bloco de maneira a perder energia mecânica. Esse sinal de menos aqui significa o quê? Perda de energia mecânica. Energia mecânica. No caso, se não tivesse o FAT, seria maior essa joules. Isso. É quase como, por exemplo, se eu tenho uma velocidade, só velocidade, por exemplo, aqui, então essa velocidade poderia ser constante, certo? Mas por que está desacelerando? Porque o FAT está atuando no sistema de maneira a esse bloco perder energia mecânica. Então essa energia cinética diminui com o passar do tempo. Então ele vai diminuindo de velocidade até perder toda a energia mecânica do sistema. Quando ele perde toda a energia mecânica, ele fica parado, certo? Então essa energia mecânica, ela faz parte aí do movimento do corpo. O atrito age de forma a dissipar essa energia, a perder energia, certo? Tudo bem? Então essa é dessa forma que a gente calcula o trabalho realizado pela força de atrito. Trabalho de um corpo qualquer. Uma força qualquer, né? Certo? Copiem, pessoal, para a gente fazer a terceira. Acho que dá para fazer aqui, né? Deixa eu ver. Da questão anterior, qual seria a velocidade inicial do corpo? Dá para fazer bem aqui, eu acho. Isso aqui é a segunda, isso aqui é a terceira. Tá? Veja, esse trabalho aqui é importante, porque aqui, logo nesse ponto, deixa eu desenhar bem aqui, ó. Novamente aqui, né? 30 quilogramas. 30 quilogramas. 30 quilogramas. E tem uma velocidade inicial. Certo? Então essa velocidade ela vai diminuindo com o passar do tempo. Ele quer saber qual seria a velocidade inicial.
Se ele coloca um vetor bem aqui, ele colocou um vetor, e aqui ele não tem vetor velocidade, então quanto é a velocidade aqui? É como se o vetor fosse diminuindo, né? Então aqui é quanto? É zero. Certo? É zero. E de fato não coloca o vetor. Então ali o corpo parou. Certo? O corpo parou. Então veja, como é que a gente faz então? Então a gente analisa nesse ponto aqui e nesse ponto. Quais são as energias que eu tenho nesse ponto e quais são as energias que eu tenho nesse ponto. Certo? Nesse ponto aqui eu tenho o quê? Nesse ponto. Eu tenho energia cinética? Isso, tem velocidade e tem energia cinética, certo? Olha, uma coisa que é importante. Quando vocês utilizam a relação do trabalho, o trabalho ele já ocorre desde o início do movimento. Então, principalmente aqui, o FAT ele já ocorre desde esse ponto do movimento. Então, nesse momento, nesse ponto aqui, eu também tenho o quê? Olha só, tenho trabalho devido ao FAT. Certo? Então, aqui nesse ponto, eu vou chamar de ponto 1, né? Ponto 1. Eu tenho energia cinética mais trabalho devido ao FAT. A gente já calculou que é quanto? Menos 240. Certo? No ponto 2, vou colocar bem aqui. No ponto 2, eu tenho o quê? Qual é a energia que eu tenho aqui, nesse ponto? Eu tenho altura aí? Altura? Não. Tenho velocidade? Não. Tenho algum tipo de deformação? Não. Velocidade é zero. Tem trabalho? Não tem deslocamento? Tem trabalho. Então, nesse ponto aí, quanto é a energia? Zero. Não tem nenhum tipo de energia mecânica ali naquele ponto. Pronto. Agora é só igualar as energias no ponto com a energia no outro ponto. Eu vou só pegar, vou apagar aqui, ó. Igualar. Pronto. Analisei no ponto, analisei no outro, igual. Isso aqui é o balanço de energia que a gente chama. Certo? Qual é a expressão da energia cinética? Massa vezes velocidade, que nesse caso é a minha velocidade inicial, ao quadrado sobre 2. Essa é a fórmula da energia cinética. Qual é o trabalho? Quanto é o trabalho do FAT que a gente já calculou? Menos 240. Isso aqui é igual a zero. Certo? A massa eu tenho, que é 30. Aí você vai, tá 30 por 2, 15. Aí passa para o outro lado, 240 sobre 15. Aí você extrai a raiz da velocidade. Aí você tem a velocidade. Tá? Se vocês quiserem, façam aí rapidinho. Copinha aqui, 2 minutinhos. É só finalizar aqui a terceira. Mas é dessa forma que a gente faz. Professor, Faz o balanço de energia, calcula. Pode falar. em alguns casos eu posso resolver a fórmula e depois somar elas. Eu posso, se você quiser, você pode calcular toda a energia nesse ponto aqui. Eu vou chamar de energia mecânica 1. Aí calcula toda a energia nesse ponto. Mecânica 2. Aí você iguala. Mecânica 1 é igual a mecânica 2. Pode ser também. Certo? Mas às vezes você não tem variáveis, né? Às vezes você não tem informação total aqui e nem informação total aqui. Mas quando você iguala, você encontra informação. Ou você anula algumas massas, ou você anula algumas variáveis para encontrar a informação que você quer. Então por isso que você tem que ir mexendo nas equações. E isso não somente aqui, em qualquer situação da física. Qualquer questão. Você tem que ir mexendo com as equações corretamente até você encontrar uma solução para aquela. Se encontrar o valor numérico daquela grandeza física, né? Certo? Pode fazer assim também.
terceira. Vamos ver aqui. A massa é quanto? 30 kg, vai ficar 30 v 0 ao quadrado sobre 2. Vai para o outro lado, menos, vai para o outro lado, mais. 240. Deixa eu ver uma. Divide aqui por 15, vai ficar 15, passa dividindo. Então vai ficar V0, 240 dividido por 15. Aqui eu posso dividir por 3, né? 16. Dividir por 3, dividir por 3 aqui, ó. 13 por 3, certo? Aqui, 24 por 3 dá quanto? 80. Certo? Vou dar 8 com 0, 80. Por 3 dá 5. 80 por 5 dá quanto? 16. Tá? Aí 16. Isso aqui dá mais ou menos. Colocar aqui mais ou menos 4. 16 mais ou menos 4. Pronto. Se para cá é positivo, né? Se a gente adotar o referencial padrão y, no caso nosso sistema de coordenadas é yx, para lá é positivo. Então aqui a velocidade é positiva, certo? A gente sempre adota o referencial assim, tá? Em poucos casos aqui a gente inverte, né, o sistema de coordenadas, mas o padrão é esse, tá? Pronto. Então essa é a velocidade inicial considerando o trabalho devido à força de atrito. Tudo bem? O rapaz aplicou uma força igual ou superior a F igual a 360 newtons para iniciar o movimento de um imóvel de massa M igual a 120 kg. Obtenha o valor máximo do coeficiente de atrito estático entre o imóvel e o solo. Letra B. Obtenha a aceleração inicial do corpo sabendo que o coeficiente de atrito seja igual a 0,2. No caso, o coeficiente de atrito ele é adimensional, né? Então 0,2. Aqui é o coeficiente de atrito cinético. O que nós queremos é o coeficiente de atrito estático, certo? Então veja, se eu tenho um bloco aqui, só lembrando, né, alguns argumentos que a questão me dá, por que tem que ser igual ou superior a 360? Porque no caso, só lembrando, como é que é o gráfico lá da força de atrito? Se eu tenho aqui o FAT e uma força qualquer, quando eu aumento a força, o FAT aumenta também. Por que ele aumenta? O FAT ele é μ vezes a normal. A normal, por exemplo, numa situação dessa, é a mesma, porque no caso aí a normal é igual ao peso. Lembra lá? Então o que aumenta aqui? É justamente esse coeficiente de atrito. Então à medida que eu empurro alguma coisa, esse coeficiente de atrito ele aumenta, certo? Aí você vai ter que chegar a um certo coeficiente de atrito máximo aqui para poder, né, o corpo seguir com velocidade. Então quando ele chega bem aqui no máximo, o gráfico muitas das vezes dá uma quedazinha e segue constante. Ou seja, qualquer força que eu aplicar, a força de atrito vai ser constante a partir de agora. Então nesse caso aqui, coeficiente de atrito cinético. E aqui, coeficiente de atrito estático. Certo? Aqui o sistema está parado, quando chega bem aqui, o corpo passa a estar em movimento, porque a força superou a força de atrito. É igual o exemplo lá da geladeira. À medida que eu faço força, eu não consigo arrastar a geladeira, porque a força de atrito está aumentando. Aí vai ter um momento que eu vou fazer tanta força que eu vou conseguir arrastar. Que é esse momento aqui, ó, cinético. Certo? Então, para a gente calcular o coeficiente de atrito estático, o corpo ainda tem que estar parado.
certo? Então se eu tenho aqui uma força de 360 newtons, certo? Para que esse corpo esteja parado, tem que ter uma força se opondo. Então aqui eu tenho uma força que é justamente o Fat, está se opondo ao movimento. E ainda está parado, coeficiente de atrito estático, certo? Então nesse caso, por exemplo, a gente pode adotar qualquer referencial aqui, ó. Eu sempre peço para vocês adotarem isso aqui. Mas a condição de equilíbrio é o quê? Força resultante igual a zero. Quais são as forças que eu tenho? F e Fat é igual a zero. Quem está no mesmo sentido? F, sentido oposto, negativo. Pronto. Já fiz o equilíbrio aqui do sistema. Certo? Poderia muito bem só igualar, né? Porque no caso passa o Fat para o outro lado, pronto, iguala aí. Porque de fato tem que ser iguais, as forças têm que ser iguais para poder. 360, certo? É um valor que... deixa eu só pensar aqui. Ele usou 360 para iniciar o movimento, né? Então eu vou estabelecer de fato o coeficiente de atrito estático máximo aqui. Então se F é 360, o Fat é o que? μ vezes a normal. E a normal é o que? Aí vem, né? A normal sempre é igual ao peso. Sempre é igual ao peso quando o movimento é na horizontal, certo? Então aqui é igual a normal. 360. Exatamente. Normal igual ao peso. 360 igual μ. O peso é massa vezes gravidade, né? 360 igual μ. Quanto é a massa? 120. Com a gravidade, né? Que é 10. 360 igual ao coeficiente de atrito, aqui dá 1.200. Passa dividindo, vai ficar 360. 1.200. Cancela aqui um zero com outro zero. A gente pode dividir isso aqui, né? Dividir por quanto? Por 6. Divide em cima e embaixo por 6. Certo? Quanto é que dá isso aqui por 6? Aqui vai dar 6 em cima. 6 vezes 6 é 36. Por 6 vai dar 2. Vai dar 20. Certo? 6 por 2, 3. Esse aqui vai ficar 3 sobre 10, né? 3 sobre 10, 0,3. Tudo bem? Então, olha, o coeficiente de atrito estático, que no caso esse aqui é o estático, né? É 0,3, considerando o quê? Considerando equilíbrio no sistema, força resultante igual a zero, certo? O cinético, a força resultante já não é igual a zero, porque cinético já vem da palavra, né? Está em movimento, tem energia cinética, cinético. Então o coeficiente de atrito já é constante, ó, que é esse caso bem aqui, certo? Como é que fica? Essa questão é muito boa, interessante essa questão. Ó, letra B. A gente quer saber o quê? A gente quer saber a aceleração, sabendo que o coeficiente de atrito é 0,2. Então agora a gente tem força resultante, certo? Aí vamos lá. Força resultante vai ser o quê? Só tinha essas duas forças, F e o Fat. F, Fat. Você está indo para lá. Positivo aqui no F, negativo aqui no Fat. Certo? Só que agora eu não vou usar esse Mi aqui. Já vou usar um 0,2, porque é um Mi menor. Vem aqui, ó. Esse valor aqui que a gente encontrou,
é 0,3. O valor que a gente vai usar agora é 0,2. Você entende? Então a gente pode, principalmente, a gente pode fazer o seguinte. Vamos calcular o valor de F. Vou colocar aqui como? Quem é o FAT agora? O FAT vai ser μ vezes a normal. A normal a gente já calculou, né? Que é quanto? Ó, massa normal é igual ao peso, que é 1.200, certo? Então o FAT vai ser o quê? O μ, ele pede para a gente usar quanto? 0,2. Esse valor agora aqui vai ficar 0,2 vezes 1.200. Eu estou colocando direto, que a gente já calculou bem aqui, tá? Então quanto é que vai ser o valor do FAT? Vai ser 240, certo? 240 newtons. Então aqui eu tenho força resultante, o F é 360, o FAT é 240, que a gente já calculou. Quanto é a força resultante? Essa subtração dá 120. Só que eu quero o quê? Aceleração, certo? Aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. É massa vezes aceleração. Isso aqui é 120. A massa é quanto? É 120, né? A massa é 120. Vai ficar 120 vezes A é igual a 120. Então o A é 120 sobre 120. A aceleração vai ser de quanto? 1 metro por segundo quadrado. Tudo bem? Então, novamente, aqui nós consideramos o quê? Que a força resultante é zero, porque eu preciso calcular o coeficiente de atrito estático, onde o sistema está parado, certo? Então, força resultante é zero, a força é igual ao FAT, certo? E aqui eu tenho coeficiente de atrito máximo estático 0,3, certo? 0,3. Letra B, eu já considero o coeficiente 0,2, porque agora o corpo está em movimento. E dá uma quedazinha no gráfico, né? Está em movimento. Aí eu calculo o FAT, que deu 240 nesse caso. A força F eu tenho. Força resultante vai ser 360 menos 240. Certo? Que dá 120. Segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a 120. A massa é 120. A gente só substituiu aqui, ó. Certo? Passo 120 dividindo. Aí a gente tem a aceleração do sistema considerando coeficiente de atrito igual a 0,2. Certinho? Certo. Dá para fazer mais uma? Hã? Vamos ler aqui. O carrinho é lançado do ponto A com velocidade de módulo VA. Percorre trilho ABC, passando por B com velocidade módulo VB. Certo? E para no ponto C. Então, bem aqui, se ele para, eu tenho velocidade aqui no ponto C? Não. Isso aí é uma informação importante. Desprezando o atrito e a influência do ar, e considerando G igual a 10 metros por segundo quadrado, calcule VA e VB, que no caso são as velocidades no ponto A e a velocidade no ponto B, certo? Vou fazer aqui rapidinho, sistemazinho. Ó. Eu tenho uma altura maior aqui. Tá? E aqui o ponto B, né?
ponto B, ponto A e o ponto C. Ele passa por A, B e C, certo? Então, bem aqui, eu tenho uma altura de 5 metros. E aqui eu tenho uma altura de quantos metros? 25. Certo? Eu preciso saber a velocidade aqui nesse ponto. Velocidade VA e velocidade VB. É isso que a questão pede, né? Veja, aqui em C é importante. Por quê? Porque aqui eu não tenho velocidade. E aqui em B também é importante, porque aqui eu não tenho altura. Certo? Então só tenho velocidade do carrinho aqui. Então já posso fazer VB, aliás, ponto B com ponto C. Certo? O que eu tenho no ponto B? Em B eu tenho o quê? Isso, energia cinética. Eu posso fazer direto. Eu tenho energia potencial gravitacional? Não tem altura. Não tem altura. Perfeito. Então essa energia cinética aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a energia potencial gravitacional. Porque aqui eu não tenho velocidade. Aqui a velocidade é zero. Certo? Aqui a velocidade é zero. Se tivesse velocidade, só para a gente pensar, se tivesse velocidade aqui, eu ia somar com a energia cinética naquele ponto. Mas eu não tenho. Certo? Perfeito. Então aqui eu tenho energia cinética, eu vou chamar de energia cinética no ponto B. Energia cinética no ponto B vai ser massa, certo? Massa do carrinho, certo? Porque nem dá, mas não vai ser preciso também. Velocidade ao quadrado sobre 2. Não é isso a energia cinética? Então eu quero ser no ponto B e velocidade no ponto B. Certinho? Igual energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura. Essa é a relação. Certo? Aqui é importante salientar também, ó. Energia potencial gravitacional que no ponto C. Porque eu tenho duas alturas, né? Então aqui eu vou ter altura no ponto C. Então vou chamar isso aqui de HC. Certo? Só para a gente diferenciar. Pronto. Eu tenho massa em todas as parcelas, então vai cancelar. Então aqui eu vou ter VB ao quadrado, vai ser o 2 passa multiplicando, vai ser 2 vezes gravidade vezes a altura no ponto C. 2 vezes gravidade é 10, a altura no ponto C 25, certo? Então VB vai ser igual a quanto? VB vai ser igual, vou extrair essa raiz aqui. Aqui não vai dar exato, vai? Não, aqui não dá exato, certo? Aqui daqui, não, a raiz. A raiz. Isso aqui vai dar 500, vai ficar a raiz de 500. Vou colocar mais ou menos aqui. Aqui vai 500 é 5 vezes 100. Raiz de 100 é 10. Exatamente. Isso aqui vai ficar 10 raiz de 5. Isso aqui é próximo de quê? Quanto é raiz de 5? Não lembro de cabeça. Quanto é raiz de 5, pessoal? Eu vou deixar assim como resultado, tá? Mas se você fazer a raiz de 5 vai ser próximo, certo? Esse é o valor da velocidade no ponto B, certo? Se eu tenho velocidade, aqui fica interessante fazer A com B também, ó. Se eu fizer A com B, eu vou ter a velocidade aqui nesse ponto. Se eu fizer A com C, eu vou ter o mesmo valor de velocidade. Eu vou fazer A com B, tá? Uma vez que eu já tenho a velocidade aqui, eu vou fazer A com B, certo? Então, para me calcular a velocidade VA,
para BA, podemos obter ponto A do ponto A para B, certo? Do ponto A para B. Então no ponto A eu tenho o quê? Eu tenho energia potencial gravitacional. Sim, porque eu tenho altura, certo? Mas eu tenho velocidade, a questão já considera, né? Velocidade nesse ponto. Então, energia cinética no ponto A. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual a quê? Toda a energia aqui no ponto B. Só tem o quê? Energia cinética no ponto B. Pronto, fiz o balanço de energia. Relações. Energia potencial gravitacional, mg, altura do ponto A. Aqui é 5, né? Vou chamar de HA. É igual a 5. Certo? Só para a gente situar. Energia cinética, mv quadrado sobre 2 no ponto A. Então, velocidade A. Energia cinética no ponto B, mv quadrado sobre 2 no ponto B. Pronto. Aqui, massa em todas as parcelas, também cancela. Se tiver em todas as parcelas, você pode cancelar direto. E aí eu posso substituir se quiser. Gravidade é 10. Altura é 5. Altura no ponto A. Mais a velocidade no ponto A é o que eu quero. Então vou mantê-la aí. Sobre 2. Isso aqui é igual a velocidade no ponto B. Tudo isso aqui. Vai ficar 10 raiz de 5. Ao quadrado, tá, pessoal? Sobre 2. A massa cancelou, certo? Pronto, só desenvolver agora. Então aqui vai ficar 10 vezes 5, 50. Mais velocidade no ponto A sobre 2 é igual. Aqui eu posso distribuir o quadrado, tá? Tanto para esse valor quanto para o outro. Tá no produto aqui, certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 10 ao quadrado vezes. Quando eu distribuir aqui na raiz, a raiz ela desaparece. Lembra lá dessa propriedadezinha? Então a raiz desaparece, vai ficar 5 sobre 2. Certo? Isso aqui é a conta. Vou até separar aqui. Então aqui vai ficar quanto? Vai ficar 50 mais o VA quadrado. 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 vezes 5, 250. Certo? 55, 25, 250. Passo 50 para o outro lado subtraindo, vai ficar VA quadrado sobre 2, vai ficar 250 menos 50. Isso vai me dar 200. Vai ficar VA. Ó, isso aqui vai me dar 200. Passo 2 multiplicando. Vai ficar 2 vezes 200. 2 vezes 200. 400. Extrair essa raiz vai dar o quê? Mais ou menos raiz de 400, que é quanto? Mais ou menos 20 metros por segundo. Certo? Como é que vocês podem fazer também para conferir se realmente é isso? Vocês podem usar esse ponto aqui com esse ponto aqui. Se vocês fizerem isso, vocês também vocês vão encontrar a velocidade de A igual a 20 metros por segundo. Na verdade, vocês têm que encontrar, certo? Bem? Certinho? Então, uma coisa que é importante,
Desculpa, eu só estou... Não, a gente está coçando demais. Uma coisa que é importante nesse tipo de sistema é que, veja, eu tenho aqui um corpo e está fazendo esse movimento aqui, essa trajetória aqui, ó, certo? Então, quando a gente utiliza a energia mecânica, todos os valores de energia mecânica, todas as formas de energia mecânica, para analisar um sistema, isso independe da trajetória. De maneira que, por exemplo, eu posso pensar no corpo que está fazendo isso aqui, ó. Aí chega bem aqui com velocidade. Ele sai daqui do repouso, com uma certa altura. Não sei se vocês estão enxergando aí. E pode fazer tudo isso aqui. Mas aqui nesse ponto A e aqui nesse ponto B, aqui no A eu só tenho energia potencial gravitacional. E aqui no ponto B eu só tenho energia cinética. Nesse caso eu posso igualar as duas e pronto. Eu acho a velocidade aqui. Não importando a trajetória, ele pode fazer isso aqui. Agora, vamos pensar agora se a gente analisasse através das leis de Newton para calcular a velocidade, através das outras equações. Seria um tanto complicado, porque a direção de força está fazendo uma espiral aqui, então como é que a gente poderia deduzir, né, fazer uma força resultante aqui, certo? Então, por isso que para cada tipo de sistema, a gente tem um conjunto de ferramentas para a gente utilizar. Então, por exemplo, para essa situação é conveniente usar energia mecânica. Para outras situações é conveniente a gente usar as leis de Newton e assim por diante. O que eu apresento para vocês são ferramentas para a gente deduzir esse tipo de movimento, certo? Calcular a velocidade, aceleração, conjunto de força, força resultante, enfim, até mesmo a massa do sistema, certo?